Sejam todos muito bem-vindos à nossa edição do WebLearn PGE Enfermagem de Valor. Estamos aqui mais uma vez, né? E esta é mais uma edição especial, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Seja bem-vindo, você que é a primeira vez que participa conosco dessa edição. A você que já está aí confirmado todo mês, já aguarda os nossos conteúdos de forma gratuita e especial, conteúdo de valor, com bastante e muitos profissionais de todo o Brasil. E nessa edição estaremos com um convidado especial, diretamente de Brasília, que daqui a pouquinho eu vou apresentar a vocês. Mas, primeiramente, como de praxe, a gente faz no nosso WebLearn. Me apresentando, eu sou David Nery, gestor aqui do PGE na região Norte e Nordeste. Falo diretamente de Natal aqui do nosso escritório. E queria saber de você, nossa audiência, que está só crescendo aqui, vai mostrando para a gente as pessoas entrando, de qual estado você fala, qual estado você está conosco conectado, porque nós tivemos mais de 500 inscrições e tinha gente do Brasil inteiro, tinha acadêmico de enfermagem, enfermeiro, técnico de enfermagem, e é sempre uma alegria. Olha, Goiás, Minas Gerais, São Luís, deixa eu ver onde mais, Pernambuco, Garanhuns, São Paulo, Recife, Marizal, Rio Grande do Norte, Maranhão. Que alegria estar com vocês aqui nessa participação. Bom, vou passar algumas informações a priori do nosso evento para que você tenha conhecimento e possa adquirir da melhor forma. O chat, que aí continua a galera colocando aí as cidades, Marabás, Caetés, cidade do Brasil todo. O chat é nosso contato oficial de comunicação durante o nosso evento. Então, já deixo aberto o chat para que, durante o evento, com a nossa professora convidada, dúvidas e perguntas que você tenha para fazer, coloque no chat, que a gente vai estar fazendo a curadoria, acompanhando, e ao final, eu juntamente com a professora, estaremos fazendo esse bate de perguntas e as respostas através desse conteúdo que você vai adquirir hoje. Então, canal oficial, chat para perguntas. Outra informação importante, lista de frequência para quem tem interesse no certificado. Claro que o certificado não é o principal aqui é adquirir o conhecimento, a troca de experiência, mas tem direito a certificado sim. Então, vai ter uma lista de presença virtual, que vai ser incluída durante todo o evento no chat, você vai lá, preenche. Atenção especial ao preenchimento do e-mail, porque através do seu e-mail você vai receber esse certificado aí no prazo máximo de até 10 dias úteis. Você está recebendo seu certificado bonitinho aí para quem tiver o interesse. Beleza? Outro recadinho especial nessa própria lista de frequência, tem também uma opção para você marcar caso você tenha interesse em conhecer a nossa instituição, nossos cursos de pós-graduação, que temos aí em todo o Brasil, turmas em Belém do Pará, Minas Gerais, em Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, capital. E temos mais novidades que durante o evento eu vou contar para você. Fique aí atento ao evento, ao conteúdo, que eu voltarei com informações do lançamento de uma nova pós-graduação aí da nossa instituição, né? Um curso novo que nós estamos lançando. E eu tenho certeza que você, de onde estiver, desse Brasilzão, vai poder, sim, participar dessa nova pós-graduação, tá? Então, confere aí essa lista e marca a opção se tem interesse. Fora isso, nossas redes sociais, canal oficial, com conteúdos através do nosso site, através das nossas mídias sociais, o Instagram, Pós-Enfermagem de Valor, o nosso canal do YouTube, Pós-Enfermagem de Valor, e todos esses canais de mídias sociais estão sendo incluídos no chat pela nossa equipe, para que você possa se conectar e, assim, não perder os próximos eventos, as novas oportunidades, os novos cursos, os novos conhecimentos que a gente está sempre trazendo para a classe da enfermagem. Beleza? Último pedido, antes de chamar a nossa convidada, que é a mais importante aqui hoje, ela que está trazendo esse conhecimento para a gente trocar aqui experiências. Você que recebeu a mensagem de confirmação, encaminhe essa mensagem para os amigos do grupo aí do trabalho, do hospital, para o grupo da faculdade, se você é acadêmico. Convida, faz esse convite, é muito bacana convidar um colega de profissão, um amigo, para adquirir conhecimento, já que a gente convida para tantas outras coisas e é sempre muito válido, certo? E, caso queira, poste nas redes sociais, no seu Instagram, marque a nossa pós-graduação, nosso Instagram, que a gente vai estar repostando todo mundo
Inclusive, no nosso story tem uma enquete lá que você vai gostar. Eu vou deixar a surpresa aí para você conectar e lá no nosso Instagram, no story, e marcar lá a opçãozinha que tem uma enquete bem legal que a professora vai estar trazendo aqui para vocês. Sem mais recados, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo. Queria convidar para a nossa tela a professora Lorena, diretamente de Brasília, conosco, professora, parceira, dá aula na nossa instituição, participou de outros webinários, weblearns com a gente, e mais uma vez ela está aqui hoje de forma especial para congregar e agregar para essa classe, viu, professora? Seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada, David. É um prazer estar novamente com a comunidade, né? E eu espero contribuir e que tenha aí muita interação, que a gente construa juntos, que é importante a construção coletiva, né? Então, não apenas ouvir, mas questionar, perguntar, tirar dúvidas, isso vai ser fundamental para que a gente tenha sucesso e alcance o objetivo dessa aula. Sem dúvidas. E eu vou deixar você à vontade com sua audiência presente, faz suas redes sociais, o canal é seu, a audiência é sua, a tendência é só crescer, o pessoal vai chegando aos poucos, vai convidando, e eu volto aí no meio da apresentação e ao final para a gente trocar algumas ideias e as perguntas, tá bom? Combinado, então. Muito obrigada, David. Eu agradeço. Bom, pessoal, boa noite novamente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Lorena Campos, para quem não me conhece, eu sou enfermeira e intensivista pelo programa de residência aqui do Distrito Federal, né? Minha residência em saúde, em terapia intensiva adulto geral, e com mestrado em educação, tá? Então, meu mestrado foi feito na Universidade Portuguesa, na verdade, na Universidade Católica Portuguesa de Portugal, e hoje nós vamos agregar um pouquinho mais sobre sistematização da assistência de enfermagem, que é um tema que eu adoro estudar e trato lá nas minhas redes sociais com os meus alunos sobre isso, tá? Então, quem quiser conhecer a minha rede social para a gente falar um pouquinho mais também sobre SAI, teorias de enfermagem, processo de enfermagem, basta procurar lá no Instagram, profa.lorenacampos, tá? Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês, eu já vi aqui que tem muita gente de fora, né? Então, se vocês forem tendo dúvidas, o pessoal vai me auxiliar fazendo aí um levantamento dessas dúvidas, e nós vamos começar a aula falando um pouquinho sobre SAI, processo de enfermagem, tá? Bom, quando nós falamos em sistematização da assistência de enfermagem, a gente sabe que existe uma dificuldade extrema em relação a esse assunto, e eu queria que vocês colocassem aqui no chat o que vocês conhecem sobre sistematização da assistência de enfermagem, o que vocês sabem sobre o processo de enfermagem, vocês aplicam na atividade de vocês já estudaram na faculdade, se tiver aqui ainda discentes, né, estudantes, vocês estão entrando em contato com essa disciplina? Como que está a realidade de vocês, só para poder ter uma noção de como que nós vamos direcionar, tá? Enquanto nós estamos vendo aí, entrando alguns comentários, a Vivi disse que estudou na graduação, eu quero que vocês compartilhem comigo para que a gente entenda. E aí, eu quero que vocês reflitam nesse momento sobre uma situação bem particular da enfermagem. Nós temos várias atribuições dentro do nosso contexto de trabalho, tá? Que devem ser organizadas. Essas atribuições, se nós formos observar, elas tomam boa parte do nosso tempo. E, às vezes, são tantas atribuições que nós chegamos a ficar muito pouco com o nosso paciente, à beira-leito, atendendo o nosso paciente, tá? Então, quando nós falamos em atendimento de enfermagem, pessoal, nós temos que lembrar que existe uma determinação do que nós vamos fazer, sendo separado em atividades que são autônomas do profissional enfermeiro e atividades que são complementares em relação aos profissionais da medicina, ou seja, a enfermagem tem atividades específicas que vão ser realizadas por nós, tanto enfermeiro quanto técnico de enfermagem, a equipe de enfermagem como um todo, e nós temos também atividades que são chamadas de atividades colaborativas. Essas atividades colaborativas vão ser realizadas para colaborar
como equipe. Que equipe é essa? A equipe médica. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso adiante. Entretanto, nós temos, para organizar as nossas atividades específicas, alguns instrumentos, tá? Esses instrumentos permitem uma atividade específica direta ao nosso paciente e também atividades específicas indiretas ao nosso paciente. Então, quando nós observamos aqui alguns comentários, que eu estou com a minha tela aberta, olha, o Roberto falou assim, trabalho no SAMU e aplicar a saia é difícil. Roberto, realmente é difícil, eu tenho alguns colegas que trabalham no pré-hospitalar, a gente sempre comenta a respeito disso, e aí eu vou trazer uma informação que vai, pelo menos, acalmar o seu coração e te dar um pouco mais de tranquilidade em relação à SAI e ao processo de enfermagem, tá? Tem graduando, o Rodrigo falou que é graduando, que a SAI e o processo de enfermagem conduzem, estruturam o nosso trabalho, o trabalho da enfermagem. A Vivi falou que a SAI organiza o trabalho do enfermeiro enquanto ao método e também quanto ao pessoal. Bom, tem mais aqui. Geralmente, a maioria acha que a SAI é a mesma coisa que o processo de enfermagem. O Ismael contou, e isso é maravilhoso. A Vivi fala que são instrumentos, que é um processo, enfim. Então, nós observamos aqui várias participações em relação às realidades distintas quanto à SAI. A SAI, eu vou pegar o gancho da Vivi, a SAI e o processo de enfermagem são situações distintas. Então, é a primeira desmistificação que nós temos que ter na nossa cabeça. SAI e processo de enfermagem não são a mesma coisa, tá? Então, quando nós falamos em sistematização da assistência de enfermagem, pessoal, nós falamos de todas as atividades que permitem a organização do trabalho da enfermagem. Então, veja, olha o nome, sistematização da assistência de enfermagem. São possibilidades de sistematizar, de organizar o trabalho que vai ser prestado por nós. Então, nós temos dentro desse contexto de SAI, dentro desse contexto de gerenciamento da assistência de enfermagem, vários instrumentos que possibilitam a prestação desse cuidado, tá? Esses instrumentos possibilitam a prestação desse cuidado da enfermagem, como eu falei lá no início, de forma direta e de forma indireta, tá? Então, quais instrumentos nós temos para contextualizar de uma forma bem objetiva? Nós temos aí protocolos, nós temos POPs que são distintos, né? Protocolos e POPs a gente não tem a mesma caracterização, nós temos normas, nós temos o que mais? O próprio processo de enfermagem, nós temos a sistematização da assistência de enfermagem perioperatória, que é a SAEP, nós temos os bundles, enfim, nós temos vários instrumentos que possibilitam a prestação do cuidado de forma direta e indireta. Viram que eu falei do próprio processo de enfermagem como um instrumento da sistematização da assistência de enfermagem. Então, SAI é todo o processo, todos os instrumentos que permitem que nós possamos organizar o nosso cuidado. Um protocolo de higienização das mãos é um instrumento que permite que um cuidado seja prestado. Então, indiretamente, esse instrumento que organiza a atividade da enfermagem vai impactar na vida do paciente. Quando eu falo de um protocolo de punção venosa periférica, é um protocolo que vai permitir uma assistência direta ao paciente. Tá? Então, eu vou ter uma organização, etapas a serem seguidas, para que eu possa realizar uma atividade que o meu paciente precisa para o seu processo de saúde e doença. Ótimo. Agora, quando eu falo no processo de enfermagem, eu estou falando de um instrumento também, e aí veja a observação importante, de um instrumento que permite assistência direta ao nosso paciente e que obrigatoriamente é feito pelo enfermeiro. A construção intelectual do processo de enfermagem é realizada pelo profissional enfermeiro.
E aí tem algumas pessoas que justificam esse momento falando, Lorena, mas o técnico de enfermagem não vai realizar os cuidados que eu, enfermeiro, prescrevi? Vai. Mas a construção intelectual, a análise das situações do meu paciente e a determinação dos cuidados imprescindíveis para o cuidado ao nosso paciente é feita pelo profissional enfermeiro. Não é o técnico de enfermagem que decide os cuidados. Claro que nós temos técnicos que estão aí há anos trabalhando, uma vasta experiência, um comportamento fenomenal, uma responsabilidade espetacular e, ao longo do tempo, vai entendendo qual é o cuidado necessário. Esses cuidados devem ser entendidos com toda certeza pelo técnico de enfermagem, mas não justifica o fato de não haver a prescrição. Não é porque o meu técnico de enfermagem conhece o cuidado que o enfermeiro não deva realizar a prescrição dentro do processo de enfermagem, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Só para eu saber como é que está o entendimento até aqui, para que a gente possa continuar, tá? Em um instrumento específico, eu vou tentando ler alguns comentários, tá? Mas depois nós vamos ter um momento específico para tirar as dúvidas. Então, maravilha, tudo certo até aqui. E aí, gente, nós temos outras situações que são fundamentais dentro do contexto de enfermagem. E uma pessoa aqui, deixa eu ver, o Ismael. Maravilha, Ismael. O Ismael falou assim, eu creio que seja teorias de enfermagem. E ele falou assim, as teorias de enfermagem nos orientam com feedbacks também sobre os cuidados prescritos, e nós vamos entender aonde que a teoria de enfermagem entra, tá? Mas só para a gente finalizar o conceito entre sistematização e processo de enfermagem, entenda a SAI como um guarda-chuva, tá? Então, nós temos ali um guarda-chuva que, para que ele tenha a sua função de cobertura de quem está usando, ele precisa de várias hastes esticadas, né? E várias hastes esticadas e em bom funcionamento. Quando nós falamos da SAI, nós estamos falando justamente desse guarda-chuva. E esse guarda-chuva permite que a atividade da enfermagem direta e indireta ao paciente seja realizada de forma adequada. Mas quem que sustenta esse guarda-chuva? Os instrumentos da sistematização da assistência de enfermagem. O processo de enfermagem, que é um instrumento metodológico específico e privativo do profissional enfermeiro, os protocolos, as normas, a sistematização da assistência de enfermagem perioperatória, que é a SAEP, que cai muito em concurso atualmente. Nós temos as normas, os bundles, os protocolos, tudo isso é instrumento que permite que o guarda-chuva da SAI seja mantido para possibilitar a atividade da enfermagem adequadamente, tá? Por que que é importante, gente? Por que que é importante trabalhar com esse tipo de instrumento? E tendo uma outra situação vinculada, que é a teoria de enfermagem, porque nós garantimos uma qualidade assistencial, tá? Então, nós temos atualmente instituições de saúde que se preocupam, inclusive, com os seus processos, com as atividades que são desenvolvidas pela enfermagem. Esses processos são pautados, com toda certeza, na sistematização da assistência de enfermagem, no próprio processo de enfermagem e orientam, trazem caminhos para a enfermagem trabalhar de forma adequada. Se a enfermagem trabalha de forma adequada, a assistência dessa instituição vai ser excelente. Se a assistência dessa instituição é excelente, o tempo de internação do meu paciente diminui, nós vamos ter menos gastos com o nosso paciente por conta do tempo de internação, a criticidade desse paciente é controlada de uma forma mais viável, de uma forma mais saudável, digamos assim, mais fácil, e tudo isso, claro, eleva aí os parâmetros, né, digamos assim, das instituições, que são as certificações, que são as acreditações, tá? Então, nós precisamos, que são os selos de qualidade, nós precisamos entender
que processo de enfermagem, sistematização da assistência de enfermagem são instrumentos que possibilitam a adequada assistência de enfermagem, tá? E aí, ó, a Cristina perguntou assim, posso dizer que o processo de enfermagem é o método clínico aplicado pelo enfermeiro? Ele não é aplicado apenas pelo enfermeiro, Cristina. Ele é aplicado também pelo técnico de enfermagem. Agora, a construção intelectual desse instrumento metodológico é exclusiva do enfermeiro, é privativa do enfermeiro. E aí, uma observação muito importante, que é um erro que a enfermagem comete, principalmente os nossos colegas enfermeiros, a maioria deles, que é dizer que algumas atividades são privativas do enfermeiro. Então, por exemplo, ver um profissional médico sondando um paciente. Ah, essa atividade é privativa do enfermeiro, tá errado, o médico sondar, não é bem por aí, tá, gente? Então, tem situações que são privativas do enfermeiro no âmbito da equipe de enfermagem, e existem situações que são privativas do enfermeiro no âmbito da equipe de saúde. Então, quando nós falamos, por exemplo, que uma sondagem vesical de demora é privativa do enfermeiro, essa é uma atividade privativa no âmbito da equipe de enfermagem, ou seja, o enfermeiro faz, o técnico não faz, mas a equipe médica faz, o anestesiologista faz, o cirurgião, se ele bem entender, ele faz. Então, nós temos que separar isso. Por que eu estou dizendo isso? O processo de enfermagem é um instrumento cuja construção intelectual é privativa do profissional enfermeiro, não apenas no âmbito da equipe de enfermagem, mas também no âmbito da equipe de saúde, viu, Cristina? Ou seja, quem vai levantar os dados do nosso paciente é o enfermeiro. Quem vai fazer análise desses dados e diagnosticar respostas humanas é o enfermeiro. Quem vai planejar, determinando metas e intervenções diante daquele diagnóstico, é o enfermeiro. Quem vai implementar é a equipe de enfermagem com o acompanhamento, levantamento de dados novamente, fiscalização do enfermeiro. E quem vai avaliar para saber se tudo isso deu certo também é um enfermeiro, tá? Mas lá no momento de implementação dos cuidados, a nossa equipe técnica vai nos auxiliar e muito, tá? Então, esse slide vai um pouquinho do que, se não me engano, o meu colega Ismael falou, que trabalha lá no pré-hospitalar, no SAMU. Esse slide vocês observam aqui no lado esquerdo da tela de vocês, escrito sistematização da assistência de enfermagem e com alguns pontos a serem migrados da SAI, mostrando que, de fato, qual é a necessidade de implementarmos a SAI. Nós vamos ter atividades específicas da enfermagem focada na necessidade do paciente, é uma possibilidade trazida pela implementação da SAI. Nós vamos ter segurança em relação às atividades que são desenvolvidas pela enfermagem. Nós vamos diminuir eventos adversos, nós vamos diminuir erros que acontecem diante da prestação do nosso cuidado, nós vamos possibilitar que esse paciente fique menos tempo dentro da instituição, nós vamos identificar riscos e intervir para diminuir aí justamente o momento de transição de um diagnóstico de risco para um diagnóstico real, e aí, claro que isso traz segurança para a assistência prestada. E, por último, e não menos importante, visibilidade. Visibilidade da enfermagem. Nós temos, isso aqui é muito importante, é imprescindível de conversarmos, por quê? Nós estamos num momento bem específico, né, atípico, que talvez a nossa geração não tenha a oportunidade de viver novamente isso, e eu espero que a gente não viva, né, em período de pandemia, mas é uma situação que trouxe aí para a mídia vários contextos que nós, enfermagem, nos submetemos, né? Nós somos uma grande categoria, uma categoria que sustenta uma instituição, no sentido de que é a coluna cervical de uma instituição, uma vez que nós somos elos entre as mais outras diversas disciplinas, né? Medicina, fisioterapia, nutrição, e que nós observamos aí, no contexto atual, as nossas condições, principalmente
e mais do que isso, o que nós recebemos, né? Os nossos salários, para ser mais objetivo. E aí, gente, a gente entra num tema até bem polêmico, que eu gosto até de falar, é bom a gente falar um pouquinho sobre alguns temas para a gente refletir. Eu sei, eu lido com todas as dificuldades da enfermagem há quase 11 anos, eu sou formada desde 2010, de lá para cá eu trabalhei muito na assistência, não apenas na assistência privada, mas também na assistência pública, conheço os diversos parâmetros a serem avaliados, trabalho com educação há um bom tempo, formando profissionais que irão para o mercado de trabalho, encontro esses profissionais dentro do mercado de trabalho, inclusive como colegas depois, e nós sempre temos aí uma observação muito importante, que é a atividade da enfermagem tem sido aquém. Eu sei que pode ter gente que discorde disso, e nós estamos aqui para conversar. A atividade de enfermagem tem sido aquém do que nós podemos entregar. Tá? Atualmente, nós nos desdobramos para entregar atividades que são colaborativas. Atualmente, a nossa prioridade é desenvolver atividades que são colaborativas. E aí, nós não temos visibilidade como ciência, como profissão autônoma, tá? Então, a enfermagem, ela não é mais uma ocupação. Nós somos uma profissão há algumas décadas, tá? Poucas, né? Por volta de 4 a 5 décadas, mas nós, ou mais, na verdade, na década de 60 que nós começamos com tudo isso, mas nós não somos mais uma ocupação e, de fato, somos uma profissão. O que significa dizer que nós temos bases teóricas definidas, nós temos um conjunto de atividades a serem desenvolvidas e foram comprovadas cientificamente, nós temos uma estrutura que nos permite avaliar a necessidade do nosso paciente e determinar os cuidados necessários. Essa estrutura, essa coluna cervical da enfermagem, é justamente as teorias de enfermagem, a sistematização da assistência de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem que está dentro do processo como um todo. E aí eu pergunto e chamo vocês, colegas enfermeiros, colegas técnicos de enfermagem, para refletir a respeito disso. Quantas vezes você lidou com uma prescrição de enfermagem pautada num diagnóstico de enfermagem? Quantas vezes você pegou uma prescrição do enfermeiro, determinando ali quais eram os diagnósticos de enfermagem e as intervenções necessárias? Quantas vezes você, enfermeiro, fez? Quantas vezes você, técnico de enfermagem, recebeu? Quantos técnicos aqui, talvez nós não tenhamos essa realidade, porque pelo que eu vi, a maioria dos técnicos são estudantes de enfermagem ou também já são profissionais enfermeiros. Mas quantos deixaram de fazer? Tá? Olha, Viviane, costumo fazer isso na minha prática. A Viviane realmente é algo diferenciado, porque nós não trabalhamos, nós não observamos muito o desenvolvimento dos profissionais enfermeiros nesse contexto, tá? E aí entra justamente na visibilidade. Será como que o seu paciente, e aí trazendo, por exemplo, a experiência da Viviane no ambulatório, ou numa clínica médica. Vamos pegar um exemplo de uma clínica médica. Quando o nosso paciente sai da nossa clínica médica, ficou ali um tempo, o paciente, por exemplo, crônico agudizado, que internou na clínica e depois foi embora, será quem que ele vai agradecer primeiro? Se a equipe médica ou a equipe de enfermagem? Já pararam para pensar nisso? E aí, essa situação, gente, é justamente um reflexo do nosso posicionamento. É um reflexo do que nós estamos deixando de fazer, muito mais do que nós estamos fazendo. Então, nós temos que pensar que trazer uma visibilidade para a enfermagem é também construir as atividades específicas, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui um slide para eu falar sobre isso, sobre o modelo tripartite da prática de enfermagem. E aí, se não, eu vou falar para vocês agora a respeito disso. Nós temos o que nós chamamos de modelo tripartite da prática de enfermagem. Eu não coloquei aqui, mas nós vamos conversar.
Quando nós falamos na atividade da enfermagem, especificamente, nós temos alguns caminhos a serem seguidos, tá? O primeiro caminho, e absoluto em relação à sua influência para a visibilidade, absoluto em relação à possibilidade de desenvolvermos de fato a enfermagem, de avaliarmos o nosso paciente buscando identificar respostas humanas. Quem já ouviu falar desse termo? O que nós observamos atualmente é que os profissionais enfermeiros atendem os pacientes buscando diagnosticar patologias. Nós, enfermeiros, meu pessoal, não somos profissionais que vamos diagnosticar patologia em nossa essência. A nossa essência busca diagnosticar respostas humanas. Respostas humanas. Lorena, o Ismael vai me falar, Lorena, eu sou profissional do pré-hospitalar, trabalho no trauma. Eu tenho que auxiliar em relação a esse diagnóstico, claro. Lorena, eu sou profissional da terapia do pronto-socorro. Eu auxilio em relação ao diagnóstico médico. Quando o paciente chega para mim com uma dor precordial, por exemplo, sou eu que incluo esse paciente no protocolo de síndrome coronariana aguda. Eu estou ajudando a diagnosticar o paciente. Quando o paciente chega para mim, é um idoso, Lorena, lá no pronto-socorro, com uma febre sustentada, paciente sem vontade de se alimentar, com um histórico de infecção urinária, sou eu que incluo esse paciente no protocolo de sepse, eu que faço o start disso. E aí, pessoal, essa atividade que nós realizamos, de modo a contribuir no ágil diagnóstico médico, desculpe até a comparação, né? Não é uma comparação, mas é algo até interessante de nós entendermos. Essa atividade que nós realizamos buscando justamente diagnosticar rapidamente dentro, por exemplo, de um pronto-socorro, é um cabresto, na verdade, é um cabresto muito bem amarradinho, vários nós amarrados. Por quê? E aí nós vamos retornar. A atividade fundamental autônoma da enfermagem é obrigatoriamente pautada em resposta humana. É isso que eu, Lorena, enfermeira, diagnostico, e é a partir desse diagnóstico que eu, Lorena, enfermeira, prescrevo o cuidado, que não apenas eu vou realizar, mas também minha equipe de enfermagem vai realizar. Nós prescrevemos cuidados autônomos diante de respostas humanas. São consequências quando nós temos um processo de saúde instalado ou um processo de vida instalado, tá? Então, a primeira situação é essa. A sua atividade imprescindível, autônoma, é com base no diagnóstico de enfermagem, na realização do processo de enfermagem. E, quando nós falamos em atividade colaborativa, nós temos um segundo caminho dentro do modelo tripartite da prática de enfermagem, que foi o que nós começamos a conversar, que é justamente colaborar para a equipe médica chegar num objetivo de diagnóstico e tratamento, tá? Lorena, é só a enfermagem que colabora? Não. A enfermagem, a nutrição, a fisioterapia, o terapeuta ocupacional, o odontólogo, o fonoaudiólogo, todos esses profissionais possuem atividades específicas que são consideradas colaborativas. Por que nós nos confundimos muito e ainda é triste ver que dentro da enfermagem existe uma dificuldade em se autodenominar? Nós temos dificuldade de nos diferenciarmos da equipe médica. Por quê? Nós não entendemos justamente isso aqui, o modelo tripartite da prática de enfermagem. O Ismael, que trabalha no pré-hospitalar, ele tem várias atividades específicas a serem desenvolvidas para fazer um diagnóstico rápido juntamente com sua equipe e intervir rapidamente. E aí, determinados momentos, determinadas unidades vão exigir que o nosso foco seja muito mais
para protocolos do que naquele momento para resposta humana indesejável. Então, o Ismael pega um trauma fechado, paciente com choque hipovolêmico, ele vai parar, não, gente, parei, deixa eu levantar aqui as respostas humanas do meu paciente para primeiro fazer um processo de enfermagem, depois a gente cuida aí desse trauma, desse choque hipovolêmico. Ele vai fazer isso? Pelo amor de Deus, então nós temos que ter essa consciência. Não, ele não vai fazer isso. A prioridade do atendimento que ele está inserido é justamente colaborativa. Agora, no segundo momento, quando eles já atenderam o paciente, isso não impede dele já levantar os dados de resposta humana, já escrever, se ele tiver um checklist ali, para quando ele chegar no intra-hospitalar, para trazer o seu paciente para o local de referência, ele passe para o colega enfermeiro dele. Olha, a situação médica é essa, o diagnóstico é esse, as respostas humanas são essas, sugiro essas intervenções nas próximas 24 horas. Ótimo, o Ismael está atendendo não apenas o colaborativo, mas também o autônomo. Quando a gente recebe um paciente, por exemplo, lá na emergência, que chega um paciente com suspeita de infarto agudo do miocárdio, referindo para a gente uma dor precordial, há 3 horas. Há 2 horas, vamos ser bonzinho dentro do protocolo, referindo uma dor precordial há 2 horas. Eu vou ficar investigando quais são as respostas humanas nesse momento? Não, a minha prioridade é o quê? Incluir esse paciente no protocolo de síndrome coronariana aguda. Eu tenho um tempo de porta dentro desse protocolo em relação ao eletrocardiograma de 15 minutos. Então, o tempo de porta desse paciente é para fazer o eletrocardiograma até 15 minutos depois que ele foi admitido dentro da nossa unidade. Na verdade, lá dentro da triagem, né? Na verdade, eu não gosto desse termo triagem. Lá na primeira consulta de enfermagem, aplicando o protocolo de Manchester. Daquele momento até o paciente fazer um eletrocardiograma, tem que ser 15 minutos. Eu tenho que instalar 2 acessos periféricos nesse paciente. Eu tenho que colocar oxigenoterapia conforme o protocolo. Eu tenho que manter cabeceiras elevadas. Eu tenho que avaliar o nível de dor desse paciente. Esse paciente, se for necessário entrar, por exemplo, com algum trombolítico, tem que ter um tempo de porta de até 40 minutos, o máximo. Algumas instituições, a instituição que eu trabalho, por exemplo, é de 40 minutos um tempo de porta para trombolizar esse paciente se ele não for encaminhado para hemodinâmica. Por que eu estou falando isso? Dentro da implementação, da realização de um protocolo, para diagnosticar rapidamente que é o reflexo de uma atividade colaborativa, eu vou me anular em relação àquela atividade porque eu tenho que realizar minha atividade autônoma? Não. Nós sabemos que tempo é miocárdio. O tempo que eu demoro para atender esse paciente, colocar esse paciente dentro do protocolo de síndrome coronariana aguda, pode custar a vida dele. Nós sabemos que nas primeiras 24 horas, esse paciente pode evoluir para choque cardiogênico, parada cardiorrespiratória, a gente perdeu o nosso paciente. Então, alguns momentos nós não vamos, claro, priorizar naquele exato momento, mas não significa que você não retorne no seu paciente após ter incluído ele no protocolo e avalie o paciente buscando as respostas humanas, que é o que você, enfermeiro, diagnostica, que é o que você, enfermeiro, deve se planejar, determinando metas e intervenções para poder mudar aquele contexto de resposta humana indesejável do seu paciente, tá? Então, nós vimos aqui 2 vertentes do atendimento do enfermeiro, da enfermagem, mediante o modelo tripartite da prática de enfermagem. Primeiro, atividades autônomas diante do diagnóstico de enfermagem, realização do processo de enfermagem. E a segunda, atividades colaborativas para que a gente possa contribuir com a equipe médica no diagnóstico e tratamento. E a terceira, pessoal, é diante de protocolos, normas que não estão ligados diretamente à assistência do nosso paciente, tá? Então, por exemplo, um protocolo de higienização das mãos. Não é um protocolo que vai orientar a atividade da enfermagem para que exerça uma atividade direta ao paciente. Naquele momento que eu estou
higienizando as mãos, eu vou contribuir para uma assistência segura? Sim, mas a higienização das mãos não é uma atividade direta ao paciente, é uma atividade indireta. Então, esse é o terceiro caminho que nós devemos considerar, tá bom? A Elisângela falou que meu pensamento é diferente. Elisângela, e aí é até ótima você ter falado isso, essa observação, eu agradeço a sua observação. E esse é um reflexo que nós temos do nosso cotidiano, né? Da nossa equipe de enfermagem. Aqui nós temos técnicos de enfermagem, nós temos enfermeiros que, a partir de hoje, com essa aula, são obrigados, vocês têm a obrigação moral de replicar esses conhecimentos. Então, nós, enfermagem, nós somos gestores do cuidado. Todo tipo de cuidado, direto ou indireto, autônomo ou não, passa pelos nossos olhos. E nós devemos ter a responsabilidade de entender qual é a minha função naquele momento, colaborativa ou autônoma. Por quê? A sua visibilidade dentro de uma instituição de saúde vai depender justamente do seu conhecimento, da sua compreensão sobre quem você é como enfermeiro, como técnico de enfermagem e o que você oferece para a sua instituição e para a sociedade. E aí a gente volta lá naquele slide da visibilidade. Será que se nós tivéssemos um pouco mais de atitude, um pouco mais de atividade autônoma, será que nós não seríamos vistos de uma forma diferente pela sociedade? Será que não seria mais fácil aprovarmos essa PL que tanto nós queremos que seja aprovada? Talvez, com toda certeza, sim. Então, nós podemos fazer uma comparação entre nós e outros países, a qual a enfermagem faz questão de assumir as atividades não apenas colaborativas, mas também autônomas. Aqui, quando nós temos a liberação do COFEN sobre determinada atividade que o enfermeiro poderá passar a realizar, nós temos uma grande maioria da nossa classe reclamando. Nossa, mas mais uma atividade para eu fazer dentro da minha terapia intensiva. Agora eu tenho que mexer com PIC, agora eu tenho que funcionar PIC. Eu já tinha que ter um maior trabalhão com a PAI do meu paciente, com a pressão arterial invasiva, agora eu tenho um maior trabalhão com a PAI, eu vou ter que funcionar a PAI. Então, nós observamos, nós temos péssimos olhares em relação às possibilidades que são dadas para a gente. Nós temos que receber essas possibilidades de muito bom grado, porque, infelizmente, é um caminho inverso. Nós vamos ter que realmente realizar mais atividades, mostrar para a sociedade que nós somos capazes de modificar o contexto de saúde e doença, contribuir para essa modificação, para que a gente tenha aí um bom reflexo em relação à valorização e reconhecimento, tá? Reconhecimento é distinto de valorização. Valorização não significa, pessoal, dinheiro, tá? Claro que reflete, sim, mas quando nós falamos em valor, nós não estamos falando de ganhar bem, nós estamos falando da forma que nos enxergam. O que eu, enfermagem, posso modificar no contexto de saúde da minha sociedade? Pense no valor da medicina, vamos avaliar o valor da medicina. Qual é o valor agregado à medicina? Enorme. Por quê? Eles buscam isso. Claro, nós temos um contexto histórico também, mas nós, enfermagem, também temos um contexto histórico muito bem definido, inclusive a medicina faz uso de premissas que Florence Nightingale, por exemplo, deixou para a gente. E a gente, nós que somos detentores dessas premissas, nós não a utilizamos. E aí o valor, a percepção social a respeito do que nós podemos entregar vai caindo. Essa é uma das dificuldades, o nosso título é esse, uma das dificuldades da implementação do processo de enfermagem.
E a principal dificuldade, pessoal, que eu vejo ao longo desses anos de docência, ao longo desses anos de assistência, é o profissional que não quer estudar e o profissional que sabe, mas não quer aplicar. É um profissional que prefere ficar encabrestado do que desenvolver as atividades específicas dele. Essa semana passada, por exemplo, onde eu trabalho, nós temos um momento chamado Handle, que toda a equipe multidisciplinar se reúne frente a cada leito e discute ali atividades imprescindíveis para o tratamento, para o plano de cuidados do nosso paciente ao longo do dia e ao longo da semana, né? E aí eu estava acompanhando, eu não estava participando efetivamente desse momento, mas estava ali perto de uma colega e acompanhando. E aí chegou um paciente, ele chegou frente a um paciente que tinha ali uma possibilidade muito grande de desenvolver lesão por pressão. A nutrição falou sobre o que ela poderia fazer, a fisioterapia também contribuiu sobre as suas atividades para poder, que poderiam ser feitas para diminuir o risco de lesão por pressão. E depois desses profissionais, o médico foi falar. Ele, olha, tem que realizar essa atividade, a enfermagem tem que hidratar a pele, é para vocês utilizarem esse instrumento para poder evitar a lesão por pressão. E a enfermeira, incrivelmente, anotou. Só olhei para minha colega, né? Aquele olhar que eu fiz a ela entendeu, porque ela me conhece, ela entendeu que ali estava acontecendo uma falha em relação a ela. O médico estava encabrestando ela e ela estava aceitando. O médico estava prescrevendo cuidados de enfermagem e ela estava aceitando. Então, pessoal, toda vez que a gente aceita esse tipo de comportamento, nós estamos contribuindo para o desvalor que temos na sociedade. Nós estamos contribuindo para o desvalor que nós temos diante de uma equipe multidisciplinar. Nós estamos contribuindo, inclusive, para que não se aprove PL nenhuma, porque a gente não entende que nós temos aqui uma atividade autônoma, exclusiva, que vai orientar todos os nossos cuidados. E aqui, olha esse slide, nós temos uma resolução que foi colocada em 2009, ela substituiu uma outra resolução, que inclusive ainda é pauta de muita confusão, mas nós temos aqui uma resolução que fala, olha, enfermeiro, olha a enfermagem, onde houver enfermagem, deve haver aplicação da sistematização da assistência de enfermagem, desenvolvimento do processo de enfermagem. Lorena, eu trabalho no PSF, eu vejo a minha enfermeira só uma vez por semana, não importa, ela tem que acompanhar, ela tem que desenvolver o processo de enfermagem, ela tem que orientar você, técnico de enfermagem, em relação às suas ações, deve haver processo de enfermagem, deve haver diagnóstico, porque os nossos diagnósticos, eles não vão focar apenas o indivíduo, mas também a comunidade, então deve haver diagnóstico, deve haver plano, deve haver meta, deve haver implementação desses cuidados. Deve haver processos instalados, deve haver normas instaladas e seguidas, deve haver protocolos instalados, isso tudo é SAI, gente. Isso tudo é sistematização da assistência de enfermagem. E antes mesmo de nós termos aqui uma resolução, nós temos a nossa lei do exercício profissional, que fala que o cuidado ao indivíduo, família e coletividade deve ser prescrito pelo enfermeiro. E se é prescrito pelo enfermeiro, tem que ter avaliação do diagnóstico. Nós diagnosticamos, entendam isso, nós diagnosticamos. Diagnosticamos o quê, Lorena? Vou passar aqui adiante. Diagnosticamos respostas humanas indesejáveis, tá? Deixa eu ir procurar aqui, que já chego lá, a gente retorna. Mas não vou achar. Diagnosticamos, pessoal, respostas humanas indesejáveis. Quando eu falo assim para você, olha, o paciente chegou aqui na nossa instituição, no pronto-socorro,
e nós incluímos esse paciente no protocolo de síndrome coronariana aguda, foi diagnosticado o paciente com um infarto agudo do miocárdio com supra de ST presente. Ótimo, nós temos um diagnóstico que foi realizado e está sendo intervido. Essa é uma patologia. E aí, para que vocês entendam o que nós diagnosticamos, pensem assim, tudo que é consequência de uma doença pode ser incluído como resposta humana indesejável. Nós temos aí algumas outras discussões, atualmente, que nos dificultam em relação a essa conceituação. Mas estudos estão sendo desenvolvidos. Mas, de uma forma bem objetiva, tudo que é consequência de uma doença é uma resposta humana. E tudo que é consequência de um processo de vida também é uma resposta humana. Ah, Lorena, mas não entendi. Olha, se eu tenho um paciente que foi diagnosticado com síndrome coronariana, com um infarto agudo do miocárdio, supra de ST, a doença existe uma isquemia, existe uma necrose tecidual ali naquele miocárdio e algumas consequências serão observadas. O débito cardíaco desse paciente vai estar adequado com uma área de necrose vasta? O que vocês acham? Me digam aí, vamos colocando aí. O débito cardíaco desse paciente vai estar adequado, sendo que a bomba cardíaca está com uma área de necrose vasta? A perfusão periférica desse paciente vai estar adequada? A perfusão renal desse paciente vai estar adequada? Esse paciente está sentindo dor? Esse paciente pode apresentar-se confuso? Esse paciente pode ter uma perfusão cerebral ruim? Tudo isso pode acontecer. Não se prendam, quando nós falamos em respostas humanas, a isso aqui. Nanda, que inclusive já saiu novo, a gente não está com previsão de sair em português, é provável que saia agora no final de 2021, já estou até perdida, mas não se prendam quando nós falamos em diagnóstico de enfermagem a esse instrumento, Nanda. Nós não utilizamos, Nanda, olha bem o que eu vou te falar. Nós não utilizamos Nanda para diagnosticar. Nós não utilizamos CIP para diagnosticar. Lorena, pelo amor de Deus, eu acabei de sair da faculdade e eu passei um semestre todinho tentando aprender a mexer nesse Nanda aí. E agora você está me dizendo que eu não uso Nanda para diagnosticar? É exatamente isso. O diagnóstico da resposta humana é uma atividade intelectual, é um processo de pensamento, é uma reflexão, é uma análise, é um julgamento. Quando nós falamos do uso da Nanda, né, da taxonomia Nanda ou do livro Nanda, nós estamos falando de um momento após esse julgamento clínico seu, que é identificar a resposta humana. Eu tenho que primeiro, necessariamente, avaliar o meu paciente, levantar dados do meu paciente, e só depois que eu identifico as respostas humanas do meu paciente, é que eu pego o nosso amigo Nanda, a nossa amiga Nanda Taxonomia, e vou buscar um título diagnóstico que reflita o julgamento clínico que eu, Lorena, fiz. Então, pessoal, não adianta você chegar no pé do seu paciente, folhear um livrinho, olha para o paciente, olha para o índice, não, esse aqui não dá, não. Olha de novo para o paciente, olha para o índice, opa, troca de gases prejudicado que o paciente fez, 90% de saturação. Ah, então esse diagnóstico aqui cabe para o meu paciente. Isso, infelizmente, é um atestado de que você não sabe o que é processo de enfermagem, é um atestado de que tu não sabe o que é um diagnóstico de enfermagem. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, pessoal, é levantar dados para diagnosticar. Então, veja aqui esse slide. Nós temos aqui 5 etapas, 5 momentos: coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação. Nós temos aqui 5 etapas que constituem um instrumento metodológico cuja construção intelectual é de quem? Do enfermeiro.
que é o processo de enfermagem. Na coleta de dados, o que tu vai fazer? Exame físico, anamnese, avaliar os exames laboratoriais desse paciente, avaliar a anotação de enfermagem do teu técnico de enfermagem, avaliar a avaliação do médico, levantar a evolução do fisioterapeuta, da nutrição, procurar ali informações que são imprescindíveis para o seu momento de diagnóstico, tá? Pessoal, vamos acompanhar aqui o raciocínio. São imprescindíveis para o seu momento de diagnóstico, que é levantar a resposta humana. É isso aqui que nós falamos. Nós não precisamos de nada para diagnosticar. Nós precisamos de desenvolver a nossa inteligência. Nós precisamos parar de ter preguiça, com perdão da sinceridade, e pensar no que está acontecendo com o nosso paciente. Esse paciente está sentindo dor por conta de um infarto. É uma resposta humana indesejável. Esse paciente que está com síndrome coronariana aguda diagnosticada, é um paciente que pode ter uma confusão aguda, um paciente que pode evoluir para torpor, que pode evoluir para coma. Então, deixa eu aplicar a escala de Glasgow aqui nesse paciente de 15 em 15 minutos na primeira hora, porque eu preciso avaliar o nível de consciência desse nosso paciente. Esse paciente é um paciente que tem um risco de queda, então deixa eu baixar a minha cama, elevar as grades, orientar o paciente a respeito das atividades que ele não pode realizar, que ele não pode descer da cama, que ele não pode fazer esforço. Esse paciente é um paciente que apresenta, inclusive, algo que a gente sempre esquece, ansiedade. Então, eu preciso conversar com esse paciente, eu preciso falar para ele o que vai acontecer nos próximos momentos, por que eu estou colocando aquele catéter, que ele está recebendo ali uma medicação que vai diminuir o nível de dor dele. Eu tenho que aplicar uma EVA antes de aplicar, por exemplo, a morfina. Eu tenho que avaliar os níveis tensionais desse nosso paciente depois da aplicação da morfina, existe um risco de choque. Então, pessoal, por que eu estou falando isso? Busquem construir o raciocínio clínico. Eu trabalho, nesse momento, eu estou numa instituição que lá eu trabalho com educação continuada. E os processos seletivos são realizados pela educação continuada, o acompanhamento é realizado pela educação continuada. Quando chega profissionais para fazerem os processos seletivos, eu estou, assim, abismada com o nível dos nossos profissionais enfermeiros. Proporcionalmente, o nível dos profissionais técnicos está muito, muito, muito maior do que o nível dos profissionais enfermeiros. Por quê? Porque a gente não faz questão de buscar o que é nosso, que é isso aqui, sistematização da assistência de enfermagem. E aí, um dos outros fatores que dificulta é justamente o atitudinal. Eu tenho um amigo que fala muito sobre isso, talvez alguém conheça ele, que é o professor Laércio Neves. Ele fala muito sobre a atitude, e nós temos que construir essa atitude também. Não basta eu saber, eu tenho que ter a atitude de aplicar. Se você sabe e não tem atitude de aplicar, você não é nada. Nada. Você não é enfermagem. Você é qualquer outro profissional que está colaborando, mas que não está realizando atividades autônomas. Então, isso é preciso ser assumido para que a gente tenha aquilo que nós falamos, visibilidade, tá? E aí, para a gente fechar, o que é diagnóstico de enfermagem? Respostas humanas. Entendemos aqui frente a processos de saúde. Um infarto é um processo de saúde. Se esse paciente, vamos para uma outra perspectiva. Esse paciente é um paciente, por exemplo, que está conosco, entrou na terapia intensiva por conta de uma lesão renal aguda. Ele foi admitido lá na emergência, evoluiu para uma lesão renal aguda, por conta de alguma situação intrarrenal, e está conosco na terapia intensiva. Esse paciente é um paciente que pode ter outras repercussões. Se ele estiver consciente e orientado, existe uma possibilidade de uma confusão aguda.
Por quê? Se ele está com uma lesão renal aguda, a ureia e a creatinina vão aumentar. Nós temos a síndrome urêmica, é uma resposta humana. Nós precisamos avaliar. Então, essas respostas humanas estão frente a todos os processos de saúde. Existem, claro, alguns processos de saúde que nós não conseguimos definir qual é a resposta humana a qual a enfermagem vai intervir. Mas, quando nós não conseguimos definir, nós vamos descrever e nós vamos realizar as atividades pautadas em padrões médicos. Então, acho que alguém aqui colocou, mais de uma pessoa, porque eu li, processo de enfermagem determina cuidados. Cuidados são específicos da enfermagem. Cuidado com esse discurso. Nem todos os cuidados são específicos da enfermagem. Existem cuidados diante de padrões médicos. Nem todo cuidado é privativo da enfermagem. Pare com esse discurso. Tem cuidados que são diante de padrões médicos. Tá? Então, é importante você diferenciar, e aí, voltando no modelo tripartite, é isso que vai te dar essa maturidade de diferenciação, tá? Bom, nós vimos aqui a primeira e a segunda etapa do processo de enfermagem, vamos ver a terceira etapa, que é o planejamento. O nome já fala, gente, é fazer um plano, é planejar. Nesse planejamento, o que que nós vamos fazer? Nós vamos determinar metas e intervenções. Essas metas são pautadas em quê? No diagnóstico de enfermagem. Se o meu paciente tem, por exemplo, um risco de queda, se ele tem um risco de queda, a minha meta é diminuir os riscos a qual meu paciente está exposto em 2 dias, ou controlar esses riscos. Essa é a minha meta. Os meus cuidados devem ser para manter o paciente no risco ou retirar o paciente do risco, impedindo que ele evolua, por exemplo, para uma queda de fato, tá? Que é um evento, inclusive. Então, nós vamos determinar as metas diante dos nossos diagnósticos. E depois dessas metas, as intervenções. Então, tem gente que coloca aqui, por exemplo, dentro do seu processo, primeiro a intervenção, depois a meta. Quando eu falo isso, que eu coloco primeiro a intervenção e depois a meta, é a mesma coisa de eu dizer que vou viajar, inicio a viagem por algum caminho, depois eu escolho em qual cidade eu vou parar. Isso não tem lógica. A primeira coisa que eu escolho é o meu destino. Para onde é que eu quero ir? Eu quero ir para Araguaína, Tocantins, que é a minha cidade. Pronto. Essa é a minha meta. Chegar em Araguaína, Tocantins, amanhã, digamos. Qual é a prescrição? Quais são os caminhos? Eu vou pegar 153, vou para o Padre Bernardo, eu vou lá não sei para onde, porque a minha meta é chegar em Araguaína. Se o risco é de queda, você tem que determinar a sua meta, diminuir os riscos, controlar os riscos em 2 horas ou em 2 dias. Pronto, é aonde você quer chegar. A partir disso, coloque as suas intervenções, os seus caminhos. Quais são os seus caminhos para diminuir o risco de queda e controlar esses riscos? Baixar a cama no menor nível, manter grades elevadas, fazer checklist de conferência, colocar pulseira nesse paciente de risco de queda, colocar à beira-leito a identificação do risco de queda, orientar o paciente familiar a respeito do risco de queda, se tiver alguma umidade no chão, chamar a gente para poder solicitar hotelaria, solicitar a higiene para enxugar, avaliar o nível de consciência desse nosso paciente rotineiramente, conforme a necessidade. Esses são os caminhos para você chegar num local específico, que é a sua meta, tá? Então, nós precisamos nos planejar e faz parte do processo de enfermagem. A penúltima etapa é a implementação, é a realização desses cuidados que foram prescritos, tá? E aqui nós vamos ter também a implementação dos cuidados pelo profissional técnico de enfermagem sob supervisão do enfermeiro.
e também atividades que vão ser realizadas pelo profissional enfermeiro, tá? Então, a gente prescreve não apenas para o nosso técnico realizar as atividades, nós prescrevemos também para que nós possamos realizar as atividades prescritas. Por exemplo, se é uma lesão por pressão, a prescrição de realizar curativo, utilizar alginato ou utilizar qualquer outra cobertura deve ser realizada pelo enfermeiro. Se eu prescrevi, se eu fiz o meu processo de enfermagem entrando no meu plantão de 12 horas dia, eu vou, após o banho, esse paciente vai banhar durante a manhã, eu vou entrar no banho para realizar o curativo. Então, é um cuidado que você está realizando, tá? E a avaliação, pessoal, é o momento que nós vamos identificar se esse plano que nós realizamos e implementamos foi suficiente para mudar o contexto avaliado, para mudar as respostas humanas do nosso paciente, tá? Então, a literatura hoje traz esse termo avaliação como reavaliação contínua. A literatura não fala mais em apenas avaliação simplesmente, mas sim em reavaliação. Por quê? Vamos supor se nosso paciente tem um risco de lesão por pressão, inclusive o título diagnóstico foi modificado pela Nanda. Lá na minha página eu trouxe alguns títulos que foram modificados, que eu peguei a Nanda em inglês, trouxe alguns títulos, traduzi para vocês. Se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, é só acessar lá. Mas, por exemplo, o título diagnóstico que a Nanda trouxe é lesão por pressão no adulto, lesão por pressão, risco de lesão por pressão no adulto, risco de lesão por pressão no neonato. Mudou o título, mas o fundamento da avaliação não mudou, que é o quê? Um risco de lesão por pressão. O risco do meu paciente abrir uma lesão em decorrência do excesso de pressão, cisalhamento que está tendo ali em alguma proeminência óssea, em decorrência da restrição ao leito. Então, o fundamento, o raciocínio não vai mudar. A avaliação clínica não muda, muda o título que nós vamos utilizar, mas a sua avaliação não muda. E aí, por que eu estou falando isso? Se o paciente tem um risco de lesão por pressão, e nem está em estágio 1, por exemplo, essa avaliação não vai ser realizada, por exemplo, daqui 5 dias. Não. Eu tenho que reavaliar esse paciente continuamente. Eu tenho que orientar minha equipe técnica de enfermagem a, durante o momento de banho, avaliar, fazer a inspeção da pele. Eu tenho que falar para a minha equipe técnica de enfermagem, olha, gente, quando for banhar esse paciente, me chama, porque eu quero inspecionar a pele. A responsabilidade é sua. O técnico avalia, maravilha, mas você também tem que avaliar, você também tem que investigar, você também tem que confirmar, tá? Então, a avaliação, ela é contínua, ela não é pausada, tá? Não existe momento adequado para avaliar. Sim, nós vamos avaliar, se eu coloco uma meta, por exemplo, de diminuir os riscos que contribuem para uma possível lesão por pressão em até 2 dias, em 2 dias eu vou refazer esse processo por inteiro, mas ao longo desses 2 dias, eu vou reavaliar continuamente esse meu paciente. Pode ser que, inclusive, antes mesmo de fechar 2 dias, eu tenha que refazer o processo, porque, de fato, o paciente já abriu uma lesão por pressão, já iniciou uma lesão por pressão em estágio 1, com hiperemia. E aí eu quero abordar mais um ponto que é imprescindível para que a gente conclua assim, esse nosso raciocínio de que somos responsáveis pela visibilidade. Nós somos agentes da construção desse valor que nós tanto requeremos. Claro, Lorena, mas é tanta coisa que está envolvida em relação a isso. Nós temos um contexto político significativo, nós temos aí há uma atuação do meu conselho no meu estado que não é tão bacana, enfim. Independente, gente, nós temos que entender que existem situações que nós vamos assumir, fazer diferente, e que isso vai ser aí uma mudança do nosso pequeno mundo para que influencie a mudança de vários outros mundos. Então, nós temos aqui por volta de 200 pessoas assistindo esse treinamento, e são pessoas que vão mudar o seu pequeno mundo de atividade. Quando a gente se encontrar em dado momento,
todo esse mundo que nós estamos aqui enchendo com os nossos pequenos vai estar realmente modificado, tá? Então, nós temos que entender que somos responsáveis, que também deve partir de nós, profissionais, para enfermeiros, técnicos de enfermagem, para que a assistência qualificada seja prestada, e essa assistência qualificada só vai ser prestada por meio da SAI, por meio do processo de enfermagem, por meio de cuidados específicos pautados no diagnóstico de enfermagem. Então, enfermeiros, entendam, eu nem gosto dessa palavra, né? Empoderar. Nós temos que nos empoderar. Não, o poder já foi nos dado. Tu já fez a sua faculdade e saiu da sua faculdade com esse poder de diagnosticar, com esse poder de intervir de forma autônoma. Agora, se tu não coloca, se tu não exerce esse poder, aí é uma outra situação, tá? Então, é uma atitude, como eu falei, que meu grande amigo Laércio sempre fala, é uma dificuldade em relação à sua atitude, tá? Você também tem que mudar sobre isso. Bom, e aí nós vamos adiante, eu vou retornar, na verdade, porque aqui não, é mesmo adiante, deixa eu descer, porque eu quero falar para vocês sobre teorias de enfermagem, tá? Então, nós temos aqui, olha, as teorias de enfermagem. O que é a teoria de enfermagem? O que são as teorias de enfermagem diante de tudo isso que nós falamos até agora? As teorias de enfermagem, pessoal, são premissas, são orientações a respeito do que nós devemos fazer, de como nós devemos levantar os dados de um determinado paciente, de como nós devemos esperar que aqueles dados possam se modificar, qual é a previsibilidade em relação ao curso natural do contexto de saúde desse paciente. Então, isso tudo permite que uma assistência seja dada de forma direta e focando as necessidades do nosso paciente. Então, eu coloquei aqui até um conceito, falando assim, ó, teorias de enfermagem são um conjunto de afirmações sistemáticas relacionadas com questões importantes de determinada profissão. Esse é um conceito geral. Por quê? Não é apenas a enfermagem que possui teorias de enfermagem, que possui teorias que orientem a sua atividade. A medicina possui, a fisioterapia possui, a nutrição possui, e a enfermagem também possui. Então, nós precisamos utilizar as teorias de enfermagem para que nós possamos conduzir o processo de enfermagem, a sistematização da assistência de enfermagem. Então, vejam aqui, olha, esse slide é de duas grandes autoras que eu tenho uma imensa admiração, que é a professora Ana Maria Pinheiro e a Tanuri, da última atualização delas de 2019, uma professora de Belo Horizonte, não sei se tem alguém aqui que é de BH, uma professora mineira, que traz aí para a gente várias atualizações na área da sistematização da assistência, teorias de enfermagem, processo de enfermagem. E aí, essa figura do livro delas me deixa, assim, um pouco mais orientada, que é mostrando justamente a SAI sendo norteada pela teoria de enfermagem, que está lá no topo, e sendo construída pela implementação do processo, de programas específicos, de protocolos, de rotinas, de normas, tá? Então, a teoria de enfermagem é que orienta e que dá sustentabilidade a todos esses processos que nós vamos realizar. Porque, gente, se a gente não entender sobre teorias, se nós não conhecermos teorias de enfermagem, nós vamos aplicar um instrumento metodológico vazio, que pode, inclusive, trazer situações médicas ao invés de situações de enfermagem. Então, as teorias de enfermagem, elas conduzem, e eu gosto muito desse termo, são eixos condutores do nosso processo de enfermagem, são eixos condutores da nossa atividade de enfermagem, tá? Então, nós temos aí teorias
que foram desenvolvidas com muito mais afinco na década de 50, década de 60 principalmente, tá? E aí, desde então, nós observamos aí várias teorias, nós temos classificações de teorias, de médio alcance, enfim, nós temos classificações distintas que permitem aí uma aplicabilidade específica, tá? Então, de longo alcance. Essas teorias conduzem e elas são trazidas pela nossa precursora, que é a Florence Nightingale. Então, Florence é considerada a primeira teorista de enfermagem e trouxe para a gente parâmetros que são utilizados não apenas pela enfermagem, mas que regem a atividade da assistência à saúde, da medicina, da enfermagem, de todos da assistência em relação à saúde, tá? Então, é importante nós entendermos por quê. As teorias nos direcionam, tá bom? Então, olha aqui, olha esse slide. Deixa eu só tirar aqui os comentários do slide para eu conseguir ver e mostrar para vocês. Nós temos alguns marcos teóricos fundamentais. A primeira foi Florence, depois nós temos Piplot ou Peplau, vocês podem ver esse termo, mas se pronuncia Piplot, tá? Piplot, em 1952, foi a primeira teorista pós-Florence. Então, Florence foi considerada a primeira teorista, com todas as suas contribuições, com todas as suas premissas, tá? Então, nós temos aí a teoria ambientalista, trazida por Florence, que fala que o contexto ambiental influencia, sim, na repercussão do nosso paciente, na recuperação, então que a organização, a higiene também tem uma influência significativa, e aí conceitos específicos trazidos por Florence foram absorvidos por nós e são considerados hoje conceitos nucleares, nós vamos ver mais adiante, ou seja, todo tipo de teoria parte de um conceito nuclear fundamental da enfermagem, você vai entender quais são, tá? E aí, só a título de curiosidade, Piplot foi a primeira teorista pós-Florence, trazendo aí a teoria das relações interpessoais, que eu acho fantástica, que eu oriento todos a lerem um pouquinho sobre Piplot e sobre a teoria das relações interpessoais, que mostra como que nós devemos nos comportar como agentes de modificação de processos de vida e também processos de saúde, tá? Então, as relações mesmo entre nós e o nosso paciente, sendo isso um ponto fundamental para a melhoria do nosso paciente, tá bom? Vamos adiante. Bom, nós temos aqui Wanda Aguiar Horta, que é uma brasileira, né? Infelizmente, alguns teóricos não consideram algumas teoristas, alguns conceitos, tá? Mas nós temos a Wanda Aguiar Horta aí como uma grande teorista brasileira, trazendo as teorias das necessidades humanas básicas, e aí também nós temos algumas literaturas, alguns teóricos, né, que não consideram Wanda Aguiar Horta como uma teorista, mas nós temos aí como um todo, sim, Wanda Aguiar Horta é uma teorista que trouxe para a gente a teoria das necessidades humanas básicas, tá bom? Bom, esses marcos teóricos que eu trouxe para vocês, até coloquei aqui um slide mostrando para a gente o que mudou depois de tudo isso. Com toda a construção teórica, com todo o estabelecimento dessas premissas, nós vamos ter caminhos a serem avaliados. Então, por exemplo, nós temos algumas teorias, uma teoria que eu gosto muito, que é sobre a adaptação do paciente frente a situações específicas. Então, o paciente, por exemplo, vamos considerar um paciente ostomizado, que foi instalada uma ostomia, um paciente jovem, e é um paciente que vai lidar ali com um processo de adaptação a respeito daquele instrumento que agora faz parte da sua vida, a respeito do odor, do cheiro que acompanha ele, porque nós temos a eliminação de fezes, é um paciente muito jovem, que tem uma namorada jovem, que está passando por esse processo de adaptação. Então, nós temos teorias, por exemplo, que nos auxiliam a observar esse paciente, a ter um olhar adequado para esse paciente, buscando identificar certas nuances que nós, enfermagem, vamos intervir,
que o enfermeiro vai diagnosticar, vai prescrever e a equipe vai implementar. Então, as teorias, pessoal, nós temos que entender que as teorias são como um óculos, tá? Então, eu estou aqui com uma extrema dificuldade, inclusive, de ler os slides. Por quê? Porque eu tenho um problema visual. Então, entendam, vamos usar esse exemplo, eu gosto muito desse exemplo, me entendam agora, eu, míope, com astigmatismo, um problema nas vistas, não estou conseguindo enxergar o meu paciente adequadamente, eu não consigo observar pontos fundamentais que vão determinar um cuidado qualificado. E aí, o que que eu faço? Eu pego os meus óculos, que eu estava resistente até agora, e coloco. Esses óculos são as teorias de enfermagem. Então, eu coloco o meu óculos da teoria de enfermagem para que a partir de agora eu consiga observar nuances que eu não estava observando, porque eu não tinha o óculos da teoria de enfermagem. Então, se eu observo pontos muito fundamentais, muito detalhados, que ainda não tinham sido observados, porque eu não estava com o óculos da teoria, eu consigo, a partir de agora, me planejar e determinar cuidados adequados. Então, eu trouxe até um slide, eu trouxe esse slide que é por que eu tenho que usar teorias de enfermagem? Então, a primeira coisa, as teorias de enfermagem, elas estruturam o conhecimento da enfermagem. Então, se eu tenho, por exemplo, a teoria das necessidades humanas básicas, eu consigo avaliar qual é a necessidade do meu paciente. Se eu vou ter que intervir por esse paciente, se eu vou ter que ensinar esse paciente, eu consigo identificar qual é a necessidade do meu paciente. Então, ela organiza, ela estrutura o meu conhecimento, tá? Além disso, ela proporciona uma forma sistemática de coletar dados. E eu trouxe um slide e vocês vão conseguir ver isso. Ela traz uma possibilidade da gente levantar dados organizando de forma sistemática, tá? E aí, se eu tenho um levantamento de dados de forma sistemática, que foi organizado de forma sistemática, eu tenho parâmetros para uma análise mais fidedigna. A partir das teorias de enfermagem, nós podemos, com toda certeza, e devemos construir instrumentos de coleta de dados. E é justamente esse instrumento de coleta de dados realizado por uma teoria específica que se encaixe no seu contexto de trabalho, que se encaixe no perfil epidemiológico que você atende, é que vai possibilitar o levantamento sistemático desses dados. Então, vejam aqui, olha, vou trazer o próximo slide. Cadê? Aqui. Nós temos um slide que mostra justamente um instrumento de coleta de dados pautados aí na teoria das necessidades humanas básicas, tá? Então, nós temos aqui as necessidades psicobiológicas, dentro das necessidades psicobiológicas, o que que eu tenho que levantar? Então, acho que tem outro slide. Não, só trouxe esse, mas tem uma continuidade, eu posso mandar para vocês se vocês me procurarem. Então, eu tenho aí um instrumento que me permite avaliar o paciente a partir de uma perspectiva de uma teoria de enfermagem. Então, eu coloquei o óculos da teoria de enfermagem para que eu consiga avaliar. E esse instrumento pautado na teoria é apenas um reflexo da sua possibilidade de avaliação, tá? Então, veja, quando eu pego um instrumento desse, que tem aqui as necessidades psicobiológicas, com todos os dados levantados, eu consigo identificar respostas humanas com mais facilidade. Se esse meu paciente tem um Glasgow, por exemplo, e aí o Ismael, que está aqui do pré-hospitalar, pode me auxiliar em relação a isso. O meu paciente apresentou Glasgow, vamos supor, de 12. Se o meu paciente apresentou um Glasgow de 12, eu já tenho que ficar alerta, porque existe uma possibilidade desse paciente evoluir para uma situação comatosa, e a gente tem que intervir estabelecendo vias aéreas nesse paciente. Ismael, me corrija se eu estiver errada, se ele ainda estiver aqui. Então, eu olho aqui, quando eu tenho um Glasgow de 12, que foi possibilitado a investigação por meio de um instrumento de coleta de dados que foi pautado numa teoria de enfermagem, eu consigo ver que esse paciente tem um risco de confusão aguda. Opa, consegui avaliar uma resposta facilmente,
Por que ele tem um risco de confusão aguda? Qual é o parâmetro que você vai justificar? Por conta de um Glasgow que está 12. Então, a gente sabe que o Glasgow ideal é 15. Aí, esse paciente cai para Glasgow 9. A gente já tem que correr, carrinho de parada tem que estar do lado dele. Nós temos que, a equipe de médica, nós, como equipe de saúde, vamos contribuir também para a intubação desse paciente, tá? Então, nós temos que entender que as teorias, pessoal, o processo de enfermagem, a sistematização da assistência de enfermagem não é burocracia. As teorias de enfermagem, processo de enfermagem, a SAI, são fundamentais para o desenvolvimento da nossa atividade, são fundamentais para a nossa visibilidade, são fundamentais para a nossa construção, são fundamentais para a segurança do paciente, para a qualidade assistencial. A instituição que eu estou atualmente, por exemplo, é uma instituição certificada, acreditada, que todo profissional de enfermagem, ele segue padrões específicos e o profissional que sai dali é um profissional que é requerido pelo mercado de trabalho. Por quê? É um profissional que entende o que é uma assistência qualificada, é um profissional que entende a necessidade de implementar e de desenvolver checklist, é um profissional que entende a necessidade de realizar um diagnóstico de enfermagem, de se posicionar adequadamente. Então, é um profissional que vai contribuir de uma forma bem objetiva para a recuperação o quanto antes do meu paciente, diminuir o tempo de internação desse paciente, diminuir os gastos que a instituição tem, diminuir a possibilidade de glosar procedimentos que foram realizados, porque nós estamos ali diante de protocolos, avaliando, apegados aos nossos instrumentos que só evidenciam a nossa grandeza científica, tá bom? Então, as teorias de enfermagem são, portanto, essa situação, tá bom? Bom, de forma bem objetiva, e para a gente finalizar, porque todos os outros slides eu já conversei com vocês, por que é importante termos aqui uma teoria que oriente o nosso processo? O raciocínio clínico. O raciocínio clínico, inclusive, é algo que eu bato muito na tecla lá na minha rede social, com os meus alunos, bato muito na tecla nos meus cursos sobre o raciocínio clínico. Se nós não temos raciocínio clínico, nós não temos avaliação do nosso paciente. Se nós não temos raciocínio clínico, nós não diagnosticamos. Não tenha vergonha de diagnosticar. Todo profissional pautado em ciência diagnostica. O técnico de informática diagnostica. O cara da tecnologia e informação diagnostica. Você leva a máquina para ele, ele vai dizer, olha, a máquina não está funcionando por conta disso, disso, disso. É um diagnóstico situacional. O médico diagnostica patologia. O nutricionista diagnostica respostas em relação à nutrição. O fisioterapeuta também diagnostica. Fonoaudiólogo, enfim, odontólogo, todos realizam diagnósticos com base em suas premissas, com base no seu conhecimento científico. E, portanto, diagnosticam com base em raciocínio clínico. Bom, gente, vamos finalizar, e aí eu trouxe aqui para vocês, depois vocês acessem o material, falamos sobre NANDA, tá? E aqui eu só quero finalizar com esse slide, tá? Que mostra sobre a nossa avaliação. Olha aqui, reavaliação contínua, tá? Então, a reavaliação é fundamental. Nós temos que ter bases teóricas para avaliar o nosso paciente, nós temos que entender que o planejamento, determinação de metas e intervenções é fundamental,